Olá pessoal, essa semana nós vamos falar das coisas que andaram bombando, principalmente aí nas notícias, e algumas outras coisas que eu achei importante. As fontes vão estar na descrição, as fontes são sempre mais detalhadas, vão falar de muita coisa, e realmente não dá tempo de colocar tudo aqui para vocês. Eu vou falar de uma forma concisa, dando um apanhado geral, as minhas impressões e coisas assim como eu sempre faço. Tá bom? Mas quem quiser a corroboração vai estar aí na descrição. Tá certo? Vamos lá. Tô trocando óculos aqui, gente. Calma aí. Pronto. Algumas horas antes de eu gravar esse vídeo, a gente teve mais algumas notícias aí referentes ao popularmente chamado Oriente Médio, mas já tem um tempo que eu queria comentar isso aqui no canal, mas eu vivia esquecendo. O termo Oriente Médio vem sendo colocado em desuso aos poucos aí, em conversas mais informadas, em textos acadêmicos e tudo mais, já está se usando o termo Ásia Ocidental. Tá? Então, eu talvez use Oriente Médio ainda por um tempo, enquanto as pessoas vão se adaptando, mas eu vou tentar sempre falar em Ásia Ocidental, tá certo? Eu sei, é complicado a gente às vezes mudar uma nomenclatura dessa, principalmente quando a gente passa décadas acostumado com a nomenclatura anterior, mas a gente tem que fazer o esforço. Eu falei disso, já ia esquecendo de falar o resto. Não era essa a razão de eu ter trazido isso pra cá. Ai, peraí. Desculpa, momento pateta ali, né? Mas acontece. Algumas horas antes de eu gravar esse vídeo, houve um ataque nos Emirados Árabes Unidos, numa usina nuclear. Ela estava em chamas ali. Só que não houve nenhuma declaração até o momento em que eu vi sobre a autoria do ataque. Teve muito ataque de bandeira falsa nesse conflito aí, então é muito cedo para a gente concluir que foi o Irã, até que o Irã fale nós atacamos. Porque de todos os lados nessa guerra, queira você goste ou não, o Irã é o que tem sido mais honesto. O que, tendo em vista que os oponentes são Israel e Estados Unidos, não é nada espantoso. Né? Eu não morro de amores por regimes teocráticos, mas o Irã está lutando pela soberania dele, pelo direito dele continuar existindo enquanto nação, né? Então, eu nesse caso apoio o Irã. Não tem como ser imparcial nisso e ao mesmo tempo querer a soberania do Brasil ou qualquer outro país. O Irã está sendo atacado e quem está errado nessa história toda é os Estados Unidos e Israel. Emirados Árabes se juntou aí, a turminha fez ataques ao Irã. Nós sabemos que eles lançaram ataques, eles mesmos, né? Então nós temos uma regionalização da guerra, ou seja, não é mais uma guerra que você tinha só Israel como agressor na região. Agora os Emirados Árabes se juntaram aí. Ainda assim, na questão do petróleo, a longo prazo, no que se refere ao petrodólar, eu acho que o prejuízo maior é dos Estados Unidos, da saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né?
Acho que é esse. É, é, é. Bom, porque era a OPEP que mantinha o petrodólar. Os Emirados Árabes Unidos, eles não eram o maior produtor da OPEP, mas tinham uma presença importante. E se outros países decidirem sair da OPEP também, isso coloca a organização em xeque, né? Porque a OPEP tinha uma série de regulações para controlar a quantidade de petróleo que era produzida e dessa forma manter o preço do petróleo, patati patatá. E isso também ajudava a manter o petrodólar como o sistema vigente. Enfraquecendo a OPEP, você tem a longo prazo uma dificuldade maior de controlar o sistema do petrodólar, né? Porque os países vão poder decidir com mais liberdade para quem vender e em que moeda eles vão aceitar, né? Então, uh, se os Estados Unidos influenciaram os Emirados Árabes nesse ponto, eu acho que foi um tiro no pé, porque eu já falei isso antes, eu continuo afirmando isso, porque apesar de que a curto prazo os Emirados Árabes Unidos, eu vou falar Emirados Árabes para não ter que falar a coisa toda, tá? Os Emirados Árabes, é, eles vão aumentar a produção deles, vai aumentar a oferta de petróleo, o que ajuda a controlar o preço, que é uma coisa que os Estados Unidos está desesperado por causa da guerra, né? As ações deles causaram isso tudo. Então, a curto prazo ajuda a controlar o preço, porém a longo prazo é mais um golpe ao petrodólar e à hegemonia americana, porque sem petrodólar não tem hegemonia americana. Também relacionado à região aí, nós temos acordos que estão sendo feitos entre o Irã e a Arábia Saudita. A gente não tem ainda muitos detalhes desses acordos, mas seriam acordos de não agressão, de neutralidade ali nessa guerra, de não se envolver. Isso ajuda a acalmar um pouco a região, impedindo que o conflito se alastre muito mais, né? A gente vai ter que ver o que cada país do Golfo ali vai decidir fazer aí nessa questão. E então é isso aí. Os Estados Unidos têm feito ameaças, a gente ficou sabendo também das exigências absurdas dos Estados Unidos para acabar com a guerra, coisas que o Irã nunca vai aceitar porque é simplesmente ridículo. Os Estados Unidos, que a gente já sabia, eles querem todo o urânio enriquecido do Irã. Não vai rolar, os 400 e tantos quilos. Os Estados Unidos dizem que o Irã só vai poder ter uma usina nuclear. O que é engraçado eles fazerem essa exigência, uma vez que eles falaram publicamente que eles destruíram todas, né? E agora eles estão dizendo que o Irã só pode ter uma usina nuclear operante nas exigências deles. Contraria o que eles falam, né? Então a gente vê mais uma vez as mentiras desorganizadas dos Estados Unidos, né? É por isso que eu não vejo com nenhuma confiança o que vem dos Estados Unidos nessa guerra, em termos de informação. Mesma coisa Israel. Uh, pela quantidade de ataques de bandeira falsa, também é outro país aí que só vive de mentira, né? Mas vamos lá. Bom,
Outra das exigências seria que eles não pagariam nenhuma indenização ao Irã pelos estragos causados pela guerra, coisa que o Irã não vai aceitar, é óbvio isso, nem urânio, nem isso, e nem a próxima, que é o Irã queria que os recursos do Irã que estão bloqueados no sistema SWIFT e outro, outras formas de movimentação financeira e instituições financeiras aí que os Estados Unidos controla, né? Eles tinham, o Irã tinha coisa de uns, acho que 20 bilhões de dólares por aí, se eu lembro corretamente do número. E o Irã quer os recursos de volta e os Estados Unidos não quer liberar mais do que 25%. Então não vai haver nenhum acordo de paz, porque o Trump está querendo fazer parecer que ele está ganhando quando ele está tomando um coco. O Irã não tem razão para aceitar nenhuma dessas exigências absurdas. Então o conflito vai continuar. Isso é uma guerra assimétrica, né? Ninguém está dizendo que o Irã tem a mesma força militar que os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não conseguem encerrar essa guerra sem sofrer perdas gigantescas. E a aprovação do Trump cairia vertiginosamente mais rápido do que já está caindo com o passar do tempo, se isso acontecesse. Se os Estados Unidos mandar tropa para invadir o Irã e tomar o que ele quer lá, destruir as usinas, acabar com a capacidade balística do Irã, tomar urânio e não sei o que, vai morrer muita gente. Muito americano. Vai morrer iraniano também? Vai. Só que o Irã tem toda a vantagem da defesa e da geografia e do local. Então o banho de sangue do lado americano ia ser tremendo. A começar para tentar colocar as tropas lá. E depois que conseguisse colocar a tropa, manter as tropas ali. Ia ser uma desgraceira sem fim. Né? Então não vai rolar. E o impasse vai continuar. Então a gente vai ter que esperar para ver aonde isso vai levar. Eu não vejo isso acabar com menos de meses. Eu acho que o conflito aberto vai voltar e deve durar meses. É a minha previsão. Se eu vou estar certo ou não, não sei, mas é o que eu imagino. Até o Trump não ter mais escolha, porque as eleições estão chegando e ele tem que parar de qualquer jeito. Até lá ele vai tentar empurrar e fingir que nada está acontecendo, porque é o que ele faz. Sobre outras pataquadas americanas, essa semana a gente teve uma reunião dos Estados Unidos com a China em Pequim. E o Trump saiu bem cabisbaixo da reunião depois de elogiar e não sei o que, não sei o que lá, porque a China não baixou a cabeça para os Estados Unidos, não vai fazer as vontades dos Estados Unidos. Os Estados Unidos queria que a China interferisse na guerra ali do Irã, que a China encerrasse as parcerias que ela tem com o Irã, seja comerciais, seja de qualquer outra natureza, não vai ocorrer. Então o Trump está voltando para casa meio que de mãos abanando do principal objetivo dele. A China não tem razão para ceder em nada disso. Se ela cedesse quanto a isso, basicamente ela estaria deixando ali a região nas mãos dos Estados Unidos e de Israel,
Não que ela tenha a visão imperialista que os Estados Unidos e Israel têm. Israel ainda pior, porque além de imperialista, é genocida, né? Eles não querem simplesmente ser o maior poder ali da região, eles querem ser o único poder ali da região, a única nação ali. É sionismo, né? Fazer o quê? E sionismo já mostrou pra gente que não é em nada diferente daquela turminha do pintor austríaco da Segunda Guerra Mundial. As duas turmas cometem genocídio sem pensar duas vezes. Eu não sou contra pessoas de uma etnia ou outra, não é a questão não é etnia. Eu não estou falando contra uma religião ou outra, porque as pessoas que estão sendo massacradas aí tem mais de uma religião envolvida. Eu sou ateu, não tem. Para mim, as religiões abraâmicas todas têm culpa no cartório aí por essa crise. Então, a gente tem que apontar o erro aonde está, né? E no caso, a questão é político-religiosa, principalmente do lado de Israel, né? A começar que a própria população de Israel é, entre aspas, segregada, mesmo entre os judeus, entre o pessoal que é ortodoxo e por causa disso não serve no exército, né? Tem isenção de servir no exército, e o resto da população que tem que servir no exército. Então, isso já deixa bem claro que é, tem uma preferência sobre quem vai morrer na linha de frente e quem não vai morrer na linha de frente. Isso é muito problemático, né? Não é uma sociedade de iguais. E quando você sai dos judeus e entra em outros grupos que estão ali, aí a desigualdade piora ainda mais, né? Bom, então uh, é isso aí que eu tenho para falar da região. Vamos falar do assunto mais engraçado da semana, do Flavinho Cagão, do Bananinha, o Vorcaro e o Mário que deu errado, né? O Mário que entrou numa fria. Bom, nós tivemos a revelação aí pública pelo Intercept de que... Ah, eu esqueci de uma imagem, calma aí. Só agora que eu me dei conta. Espera um pouquinho, gente. Tá aqui. Foi a primeira revelação aí. O Flávio Bolsonaro cobrou dinheiro de Vorcaro para financiar filmes sobre Jair. Negociação previa pagamento de 134 milhões para o projeto. A fonte está aí na descrição, é o Intercept, né, a fonte inicial. Eu tirei esse print aí mostrando um trecho aí da fala. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tá tudo muito tenso, né? Tá todo mundo tenso. Uh, só que eu vou dizer para vocês que como a gente tem aí uma turma de mentirosos compulsivos, que é o Flavinho Bolsonaro, do Bananinha e a turminha deles, de um lado, e outro que também é um bando de mentiroso, mas menos compulsivo do que a família Bolsonaro, que aí entra o Mário Frias, o, o, a produtora, que é uma produtora conservadora e
possivelmente até o Jim Caviezel, que também é conservador. Quando a gente fala conservador nesse contexto, estamos falando de extrema-direita, né? Vamos falar sério. Esse tipo mais conservador aí, seja nos Estados Unidos, seja aqui, eles estão desesperados aí para tentar garfar o máximo de poder em qualquer país que eles puderem, porque eles estão vendo que o Zeitgeist que tinha soprado pro lado deles por uns anos aí está soprando para longe agora e eles estão desesperados, né? Você vê os protestos nos Estados Unidos contra o que o Trump está fazendo, apesar de que eles votaram de novo pro Trump lá, né? Votaram 2 vezes no desastre do Trump. Eu gostaria de falar que a gente é muito melhor do que isso, mas ainda tem muita gente aqui que apoia o desastre fascista. Então, eu não vejo a gente como muito melhor. Então, vamos lá. Eu duvido muito que seja realmente para pagar pelo filme, porque a produtora e o Mário Frias, eles dizem que não foi colocado nenhum dinheiro ali para o filme, de nenhuma conta relacionada ao Vorcaro. E a gente ficou sabendo também durante a semana, que a gente vai estar falando aí, que a conta é uma conta ligada ao Dudu Bananinha, que ele é produtor executivo do filme, e por isso ele pode gastar o dinheiro da conta. E essa conta também é administrada por advogado do Dudu Bananinha. Enfim, esse dinheiro, se a gente for usar um mínimo da nossa capacidade cognitiva, é muito evidente que ele está sendo usado para sustentar o Dudu Bananinha, porque o Dudu Bananinha está com as contas bloqueadas, perdeu o salário da Polícia Federal, perdeu o salário de deputado, e ele está vivendo uma vida de luxo nos Estados Unidos. Esse tempo todo. Então, o dinheiro tem que sair de algum lugar. E não só isso. Ele tem feito viagem para cima e para baixo. Foi fazer aquela viagem que ele ficou surfando e postou foto dele surfando em uma piscina de onda artificial lá que custa uma bagatela alta por hora para ficar surfando. Viagem que ele fez para lá e para cá porque ele não podia ficar nos Estados Unidos porque o visto dele tinha. Provavelmente ele estava com visto de turista, acabou o visto, ele teve que sair, ficar um período fora, que foi as viagens que ele fez, depois voltar. E ainda tem as viagens dele e os eventos que ele vai lá nos Estados Unidos, que ele tem que gastar uma grana. Pagar pelo lobby dos políticos americanos. Tudo isso custa dinheiro. Possivelmente também sustentar o ramagem lá nos Estados Unidos. Tudo isso custa dinheiro. E da onde que vem o dinheiro que permite o Eduardo fazer isso? Provavelmente vem do dinheiro desse filme, entre outras coisas. O valor desse que eles pegaram, que foi prometido ali pelo Vorcaro, e o valor que eles chegaram a receber, que foi de 61 milhões, daria para pagar o Agente Secreto, o Esqueceram, o Ainda Estou Aqui, né, e vários outros filmes que ganharam Oscar. É, e sobrar dinheiro. Então,
Ah, da onde vem esse dinheiro? Provavelmente é daí. A Polícia Federal está investigando. Mas se a gente usa a lógica, é o que a lógica diz. Porque receber dinheiro nessa quantidade que vastamente supera o que um filme ganhador do Oscar precisa para fazer isso, não, desculpa, não rola. É chamar de ingênuo, de burro, quem está ouvindo. Mas a gente vai ver aí onde as investigações vão levar. Então vamos agora tentar ver se a gente corrobora o que eu andei falando, né? Que eu já adiantei aqui. Bom, aqui a gente tem. Peraí, não foi para cima por quê? Agora foi, maravilha. Aqui você tem produtores, aí o Michael Davis assinando, aí produtor executivo, que é o pessoal que entra com dinheiro e ganha o direito de usar um nomezinho ali na produção, nos créditos, né? Você tem o Mário que só entra em frias, com uma assinatura, e aí embaixo você tem Eduardo Ignorante Bolsonaro. Não, desculpa, é Nantes, não Ignorantes, mas sabemos que ele é ignorante, né? Uh, vamos lá. Temos a assinatura dele. Olha a assinatura do cretino. Isso aí parece uma assinatura de um adulto? Parece a rubrica de um adulto? Isso aí é a rubrica de um cara que nunca fez nada na vida. É isso. Não estou dizendo que o Mário Frias é uma pessoa honesta, não estou dizendo que ele é uma pessoa correta, nem nada assim. Quem anda com a família Bolsonaro não é. É simples assim. Quem topa andar no mesmo círculo que esses caras aí não é o ápice da moralidade, da racionalidade, né? Tá num degrau bem baixo dessas coisas, da ética. Uh, mas ele tem uma rubrica de um adulto, né? Isso aqui não é rubrica de adulto, me desculpa. Isso é rubrica do Bananinha, é uma rubrica de alguém que não precisa ficar assinando documento, que nunca precisou fazer nada na vida, que vive às custas do papai. A família inteira é assim, né? Se a gente for olhar, eles nunca não tiveram um dia de trabalho honesto na vida. Em setor privado, então, pior ainda. Viveram sempre das tetas do serviço público. Não estou dizendo que todo servidor público é assim, não. Isso é o caso deles, né? Afinal, o pai deles aí foi expulso do exército por tentar um atentado terrorista, né? O Flávio fala em zero dinheiro público, mas produtora de filme tem elo com emendas e verbas da Prefeitura de São Paulo. Engraçado isso, né? Esse pessoal que vive vomitando contra a Lei Rouanet, e a Lei Rouanet não é dinheiro público, é dinheiro privado. Como é que funciona a Lei Rouanet? Eu tenho experiência com isso. A Lei Rouanet, uma organização ou
no caso de um filme, uma produtora, no caso de um artista, o pessoal da organização ali do evento do artista, né, seja o empresário, o que quer que seja ali, que gerencie essa parte aí da vida do artista, coleta dinheiro por meio da existência da Lei Rouanet de empresas privadas. As empresas fazem doações para projetos que têm que ter uma finalidade cultural ou artística, e em troca disso elas recebem abatimento no imposto de renda. É lucrativo para a empresa porque ela tem o abatimento, né? Então ela não, não vai estar gastando muito mais do que ela gastaria com o imposto ali. Eu não lembro agora de cabeça o, a proporção do abatimento, então a gente tem que ver aí isso mais para frente, mas não é super importante aqui. E além disso, ela ganha alguma publicidade porque o nome dela vai aparecer no evento, vai aparecer naquela atividade sendo patrocinada pela empresa via Lei Rouanet. Então é bom para a empresa, é bom para as comunidades, para a sociedade, e é bom para o país porque incentiva a cultura. Bom, eles descem o pau na Lei Rouanet, mas aí a gente vai ver o Mário, que entra só entra em Frias, mandou emendas parlamentares para esse filminho. Quer dizer, quando a gente fala em filminho, a gente não está falando no filme exatamente, a gente está falando pro bolso do Dudu. Pro Dudu fazer o que ele quer que ele queira fazer lá com dinheiro, porque quem está assinando por tudo é ele. Então, o Mário Frias, por meio de emendas parlamentares, manteve a atividade criminosa do Dudu nos Estados Unidos. E isso é, é verdadeiro, porque o Dudu está nos Estados Unidos fazendo ações que vão contra a justiça brasileira, contra o governo brasileiro. Ele, pelas próprias palavras dele, cavou as tarifas contra o Brasil, ele tentou interferir no julgamento do pai dele. Isso são ações criminosas e ele está sendo julgado por isso. Então, o Mário, que só entra em Frias, ele participou dessa atividade criminosa. E eu acho que ele deveria ser responsabilizado por isso. Afinal de contas, a gente não vê nenhum sinal dele ter mudado de ideia com relação a essas coisas depois que o Dudu foi fazer as caquinhas nos Estados Unidos, né? Ele assinou o mesmo documento que o Dudu, então não tem como ele dizer que ele não sabia. Ele sabia que o Dudu era produtor executivo, porque ele também era produtor executivo. Os dois assinaram o mesmo documento. Ele sabe que produtores executivos administram o dinheiro, porque são as pessoas que pagam pelos projetos. Ele sabe para onde estava indo o dinheiro, porque ele encaminhou a emenda. Então ele precisa ser investigado também. Ele deveria ter o mandato cassado pelo que ele está fazendo, mas a gente sabe que eles protegem os rabos uns dos outros ali no Congresso, né? Então a gente precisa
ficar de olho nesses safados aí. Vamos lá. O que mais que a gente tem? O próprio Flávio, e a gente tem isso da Valor Econômico, admitiu que o advogado do Eduardo é gestor do fundo que recebeu dinheiro de Vorcaro para o filme. E não só isso, a gente tem um contrato lá mostrando que o Dudu também mexe nesse dinheiro. Então a família está envolvida. O, o Bolsonaro está envolvido, o Flavinho está envolvido, o Dudu Bananinha está envolvido. Inclusive, a gente tem notícia de que o Bolsonaro agora ele estaria mais doente do que ele estava antes. Curioso que foi na semana que estourou essa bomba, né? É porque ele está com medo de voltar para o Xilindró. Ele quer ficar na mansão dele. Não é coincidência que a família vinha falando não, que não sei o que, e a Michelle falando eu não vou ter o meu marido para cuidar de mim quando eu for mais velha, porque só está insinuando que o Bolsonaro vai morrer, que não sei o que. Não, você não vai ter ninguém para cuidar de você, Michelle, porque o lugar do teu marido é na cadeia. E para puxar um pouco a corda ali do procurador aí, do Gonet, por que o Bolsonaro ainda não foi julgado pela pandemia? Por que ele não foi julgado pelo caso das joias? Não vem com putaria que não, desculpa o palavreado, de que não tem evidência o suficiente. Tinha foto dos safados com as joias. Você teve eles tentando trazer as joias de forma ilegal aqui para o Brasil para que eles não precisassem admitir que eles receberam joias, queriam tudo por baixo dos panos para depois vender e sumir com dinheiro. Isso não era para ser patrimônio do governo. Isso era para ser patrimônio da família. Eles queriam mais dinheiro para sustentar a atividade criminosa da família. Seja contra a democracia, seja relacionado a outras organizações criminosas, porque eles estão ali abraçadinhos com o Rueda, com o Ciro Nogueira. E nós sabemos que o Flavinho tem conexões com as milícias. Nós sabemos que o Ciro Nogueira e o Rueda tiveram aquele problema lá com os aviões e as organizações criminosas, né? Nós sabemos que o Flavinho também está até o talo envolvido no Master, porque o Flavinho, assim que foi começada a investigação do Master ali, a público na passagem de ano ali, ele correu para os Estados Unidos, ele fugiu para lá e só voltou quando tiraram o caso da mão do Toffoli. Ele achou que na mão do André Mendonça ele ia ficar sossegado. Só que aí quando eles derrubaram o Messias, isso aí, como eu falei na semana passada, fez com que o Mendonça provavelmente olhasse e falasse: vocês querem me ferrar o meu projeto de colocar evangélico aqui? Então tá bom, toma de volta. É basicamente isso. Mexeu com o ego do André Mendonça e ele tá batendo de volta. Porque como o Bolsonaro mesmo falava, o André Mendonça é terrivelmente evangélico. E eu acho que o lado evangélico dele, de querer o evangelistão, é mais forte que o lado bolsonarista. Essa vertente do bolsonarismo para ele já não está mais servindo. Ele quer a versão evangélica do bolsonarismo.
Bom, então, esse aí é o tamanho do pepino. Como eu já venho falando também há meses, eu duvido muito desde o começo eu duvidava muito que a campanha do Flávio fosse até o final, porque o Flávio tem um telhado de vidro enorme, ele tem muita caca por baixo dos panos, né? Então, ele conseguir chegar até a linha final vai ser muito difícil. Ele tem uma paura, como a gente viu por ele ter fugido assim que começou a investigação do Master, ele tem uma paura de ficar sem mandato. Das duas, uma. Ou ele vai desistir da candidatura para presidente e se candidatar ao Senado, onde, infelizmente, pela quantidade de bolsominion, ainda tem chance dele conseguir manter o mandato. Ou então ele vai fugir do país assim que ele vê que o caldo entornou. Vai ser em algum momento entre ele ou abandonar ou perder a eleição, mas antes de acabar o mandato dele como senador. Vocês podem ter certeza. Se ele não tiver cargo político, ele vai fugir do país. E engraçado também que quando ele fugiu do país, foi lá para os Estados Unidos, que ele disse que ia passar com o irmãozinho dele, mas o irmãozinho não estava nos Estados Unidos. E aí ele passou, na verdade, com o pastor lá da igreja da Lagoinha, que é a igreja favorita da extrema-direita. É, aí o caldo entorna, né? Porque a gente vê que esse pessoal da direita, aí, esses evangélicos da extrema-direita, eles estão sempre, de alguma forma, envolvidos organiz... com organização criminosa e com atividades ilegais aí, né? Temos a organização criminosa que envolve o Banco Master, que envolve refinaria, né? Temos que envolvem as facções criminais, temos atividade criminosa de todo o espectro envolvendo a direita. Não vamos esquecer também que um tempo atrás teve um primo da Nicole que foi preso com drogas, né? Então, também ligados à igreja evangélica. Então é um antro que eles formam ali de atividade criminosa. Eles usam as igrejas para lavar dinheiro e isso infelizmente é algo que aqui no Brasil a gente precisa mudar. E é por isso que os evangélicos estão tentando se manter atrelados ali no governo e querem ampliar a base deles no governo, que é para impedir que as igrejas passem por qualquer verificação da Receita Federal. Porque aí não dá para lavar dinheiro, não dá para fazer as sujeiras que vários desses caras fazem. Enfim. Uh, também temos uma outra coisa interessante, que vocês estão vendo aí já na tela, que eles acusaram o Oliver Stone dizendo que o Vorcaro financiou o filme do Lula. O filme do Lula é de trocentos anos atrás. Não tem nada a ver com o Vorcaro. O filme do Oliver Stone também não tem nenhum envolvimento direto do Lula. Não foi o Lula que chegou no Oliver Stone e falou: eu quero que você faça um filme meu. Eu quero que você conte a minha história. Foi o Oliver Stone que quis fazer o filme do Lula. Quer ver a data de quando foi o, o filme? Peraí. Oliver Stone.
É, quando que começou a produção? Eu sei que ele saiu em 2024, só que a produção foi, é claro, antes. Tem data da produção? Não. 2020. Segundo a Wikipedia, estamos falando de 2020. Deixa eu dar uma olhada. Eu peguei aqui uma reportagem, mas eu não estou vendo data. É. Não, aqui está falando dele ganhar a eleição. É, é lá por 2020. As datas que a reportagem fala aqui fala só das datas aí da vida do Lula, dele ganhando a presidência, dele sendo preso, né, na coisa na fajutagem da Lava Jato. E o Oliver Stone falou que vai meter processo nessa cachorrada toda aí. E quem está trazendo a notícia aí do Oliver Stone foi a Mônica Bergamo, que é uma jornalista simpatizante aí da direita, né? Então não se pode dizer que eu estou pegando só fonte estou pegando fonte da esquerda, que não sei o que, não sei o que lá, patati, patatá, não. Eu até prefiro pegar fontes ah, mais próximas à direita para não ter reclamação. Não pode dizer que você está tendo viés contra. É claro que eu não sou imparcial, eu sou contra o fascismo, eu sou contra essa vagabundagem aí, mas eu estou tentando manter o máximo de imparcialidade nisso por uma questão de compromisso com a verdade, por uma questão de honestidade, de ética. Se eu uso o argumento que é mais generoso a esse lado aí deles, eles não podem reclamar. Não podem dizer que as minhas fontes são todas de esquerda. O problema é que a situação deles é vergonhosa demais. As desculpas que a família se arruma não duram 24 horas de pé. O Flavinho, primeiro, quando ele foi confrontado, antes de sair a publicação do Intercept, ele foi abordado por um jornalista do Intercept, em vídeo isso, e o jornalista falou para ele: Olha, nós temos uma reportagem que está para sair. E aí ele perguntou ali sobre dinheiro do Vorcaro pro filme, não sei o que. E o Flavinho negou qualquer coisa, disse que não tinha nada, que ele não sabia de nada, que não sei o que, não sei o que lá. No dia seguinte sai a publicação do Intercept. E aí Flavinho mudou a história. E aí o Mário Frias entrou em pânico e fez a declaração dele que atochava no bumbum da família. E Dudu Bananinha foi falar besteira também, porque ele viu que ia pegar para ele. E houve choradeira da direita toda que se sentiu traída pela família. Porque a família só quer saber deles mesmos.
se os outros da direita vão ser jogados no fogo junto com eles não estão nem ligando. Eles pensam só neles mesmos. Como qualquer um da extrema direita, mas a família ainda é pior porque só se importa com eles ali. Todo o resto eles jogam no fogo sem pensar. E aí nós temos o besteirol aí em pessoa, né? A encarnação do besteirol, que é o Zema, que ficou muito pé da vida e atacou o Flavinho. Fico muito feliz com isso, porque quanto mais eles descerem porradas uns nos outros aí, mesma coisa o Caiado também desceu porrada no Flavinho. Quanto mais eles se baterem, melhor pro Brasil. Na briga entre esses safados, a gente torce pela briga, porque revela cada vez mais podre de todos eles. E também foi revelado, no meio dessa confusão toda, que além das emendas que o Frias mandou para a família, ainda tem emendas da cidade de São Paulo. Né? Tem verba da cidade de São Paulo, para ser mais preciso, que foi para lá. Dinheiro público nos dois casos, tanto da emenda do Mário Só Entra em Frias e também da cidade de São Paulo. O que não é nada surpreendente, porque quem é o prefeito de São Paulo? Pois é, né? Colocado ali pela família. A gente também teve a questão lá da explosão na obra da Sabesp, que foi vendida abaixo do preço de mercado pelo Tarcísio. E o Tarcísio quis desconversar dessa coisa do Banco Master e da família. Não tá na hora da gente falar nisso e não sei o que lá. Vamos deixar para falar nisso outra hora. Não tô querendo falar nisso agora e não sei o que. Porque o Tarcísio é pau mandado deles. Sempre foi. Sempre se curvou a eles. Não que eles se importem com o Tarcísio, porque eles só querem no poder um deles ali, um membro da família, membro de sangue da família. Eles sabem que qualquer outra pessoa, incluindo a Michelle, vai trair eles. Se eles colocarem qualquer outra pessoa no controle do rebanho deles, eles ficam sem nada. Eles sabem disso, porque eles sabem que são todos um bando de traíra. Assim como eles são os maiores traidores. Não dá nem pra gente saber se o Carluxo e o Jair Renan sabiam dessa história. É inteiramente possível que tenha sido um triângulo ali entre o Flávio Dudu e o Flavinho. Porque a gente sabe que tem rixas entre eles também. O Carlos teve no passado um momento lá que ele tentou defender a mãe contra o Bolsonaro, numa disputa ali da família, e acabou meio ostracizado por um tempo. A gente sabe que o Jair Renan não se dá bem com os irmãos, pelas notícias. O Bolsonaro, a contragosto, apoiou o cargo, a candidatura do Jair Renan para vereador. Então é muito possível que nem toda a família soubesse disso. A Michelle com certeza não sabia. Não que ela seja coisa boa, não é. É tão podre quanto o resto da família. É que ela não tem o sangue. Eles sabem que ela vai trair eles assim que ela tiver a chance. Porque como já teve um ex-aliado deles ali que revelou uns anos atrás, o Bolsonaro descia o cacete nela. Rebocava a cara dela. Por isso que ela não aparecia em alguns eventos durante a presidência do Bolsonaro.
Bom, a gente vai ter que ver os desdobramentos disso tudo, mas certamente a gente vai dar muita risada do desespero deles. O Flavinho, se vocês tiverem oportunidade, procurem pelas entrevistas que ele deu nessa semana que passou aí, para Globo News, eu acho que teve uma também para CNN, em que ele estava quase chorando, ele estava apanhando dos repórteres que normalmente bajulam ele. Né? A imprensa está abandonando o Flavinho. Não que a imprensa tenha se tornado honesta ou tenha se tornado imparcial da noite para o dia, ou que esses jornalistas descobriram que a imparcialidade e a ética profissional são a melhor coisa que existe. Não, não mudaram da água para o vinho. Eles vão querer um outro cara da direita. A maior parte da imprensa brasileira está no bolso de bilionários aí brasileiros. Estava no bolso do Vorcaro, o Vorcaro financiava anúncios aí pela imprensa. Não que tenha algo de criminoso em financiar anúncios e tudo mais, mas o problema é que a gente sabe que o dinheiro do Vorcaro era um dinheiro que vinha de atividades ilegais. Né? E aí a mão da imprensa fica suja. Aí isso não pega bem. Se fosse se eu fosse o Lula, para ser mais preciso, eu teria já dado um sacode nessa imprensa brasileira há muito tempo. Porque a imprensa funciona com concessões públicas, né? O governo dá permissão para a imprensa para ter acesso a rádio, TV. Se eu sou o governo Lula, eu já tinha há um bom tempo atrás falado, ó, acabou a festa. Vocês querem espalhar fake news? Vamos cortar as concessões. Vai continuar ou vai trabalhar direito? Começar a exigir da imprensa que apresente as fontes das acusações que eles fazem. Se apresentar uma notícia acusando alguém sem a devida fonte, corroborando aquela acusação, porque é crime. Você acusar alguém de alguma ação criminosa é crime se você não demonstrar que aquilo aconteceu. Se eu falar que o Joãozinho matou o Beltrano, eu tenho que provar isso, porque eu estou fazendo uma acusação específica de um crime. Só que a nossa imprensa não precisa provar. Ficam fontes anônimas. Isso é o cúmulo da pouca vergonha. O jornalista pode ter direito a uma fonte anônima? Pode. Mas quando ele lança uma acusação, aí a coisa muda de figura. Seja contra quem for. A gente viu a palhaçada que foi feita contra o Lulinha. Não só pela imprensa, como os políticos de extrema direita, porque a imprensa andava de mãos dadas com eles. A campanha que foi feita para tirar o Toffoli da ação contra o Master. Eu não morro de amores pelo Toffoli. O Toffoli era amigão do Bolsonaro. Foi ele que recomendou ao Bolsonaro passar um tempinho nos Estados Unidos, lá no final do mandato dele. Então, o Toffoli ser colocado para fora não me causa assim grandes pesares com relação ao Toffoli. Mas não tinha crime nenhum ali do Toffoli. E a gente tem que, como eu falei na época, a gente tem que ver por que eles queriam tanto tirar o Toffoli. Eles queriam tirar o Toffoli porque eles queriam a chance de que aquilo caísse nas mãos de alguém
que fosse sentar em cima ou fosse direcionar o julgamento para o lado que eles quisessem ali, ocultar os aliados deles e inventar coisa contra quem não tinha nada, tentar jogar tudo nas costas da esquerda, dos progressistas. Eu não gosto muito dessas denominações de esquerda e direita, eu já falei isso aqui no canal várias vezes, tem vídeos meus de anos e anos atrás falando disso. Esse negócio de esquerda e direita virou bandeira de time, e já não explicava bem as posições na época em que surgiu, que foi na Revolução Francesa. As complexidades da política moderna são ainda menos atendidas por essas divisões. A gente tem que pensar num espectro político do reacionarismo aos progressistas, né? Então vamos lá. Só que tem que se cobrar. Esse negócio da imprensa ficar fazendo acusações levianas sem nenhuma corroboração não pode mais ser permitido. Seja contra quem for. Eu estou falando para prenderem o Flavinho agora? Não estou. Estou falando para prenderem o Mauro Fria agora? Não, não estou. Mas que eu quero ver essa corja toda presa? Eu quero. Quando o julgamento acabar. E se tudo for investigado e colocado a julgamento, vai acabar muita gente atrás das grades. A começar por esses cidadãos aí, esse pessoal aí do topo da extrema-direita. Bom, pessoal, eu estou cansado. Isso são 1h30 da manhã já. Então eu vou encerrando por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana. Vamos ver o que mais vai aparecer. Eu imagino que a gente vai ter confusão no ensino, no Oriente Médio. Eu já estou misturando palavras que não tem nada a ver com a coisa. Eu já ia falar no meio do vídeo, falar um nome errado do filme. Depois, agora ia enfiar ensino no meio da coisa. Não. As sinapses não estão encaixando mais direito. Né? Então, desculpem qualquer erro do sono. Não erro com relação à argumentação, mas erros com relação aí a uma palavra ou outra que saiu errado. Bom, é isso aí. Eu vejo vocês na semana que vem. Eu vou encerrando com o meu usual vida longa e próspera.